Eu vou ler para vocês hoje uma carta que eu escrevi para o meu avô, em resposta a uma carta dele, que eu fui ler depois que ele tinha morrido há muito tempo. Então se chama Retrato Inacabado, meu avô, o engenheiro Columbano Eppinghaus. Aos 50 anos, li pela primeira vez, com muita emoção e surpresa, uma carta que meu avô me escreveu quando eu tinha 8 anos, para ser lida aos 18. Nessa época ele já havia morrido, 20 e tantos anos antes, e minha mãe encontrou essa mensagem escrita a lápis numa página de um de seus livros de engenharia, Design of Concrete Structures. Liana, aos 18 anos. Por que o mundo tem de ser cheio de medo, desgostos, vícios e incertezas? Por que o homem nasce escravo e sentenciado a tal mundo, mesmo antes de transgredir as leis naturais? Por que a inteligência humana, na sua forma mais perfeita, como Newton, Laplace, Leibniz, não encontra resposta às tais perguntas? O homem lança seus olhos para o infinito e busca, examina, perscruta com cuidado, e o mistério continua. Certamente haverá uma resposta, porque a natureza não criou o homem somente para sofrer. A humanidade apenas iniciou a sua caminhada. A estrada é longa, o tempo é infinito. Para que correr? O homem já se cansa de esperar. A resposta não será nossa, mas certamente dos herdeiros longínquos de um mundo que sofreu e não conheceu. Um mundo diante da eternidade. O homem diante do poder, da inteligência e do tempo infinito. Viva e não se preocupe. Columbano, 21 de junho de 1956. Mas eu me preocupei. Tanto é que fui estudar filosofia, na vã esperança de encontrar respostas. Meu avô teria tido uma intuição? Será que esse homem, tão conhecido por sua firmeza e determinação, imaginou que um dia eu pudesse entender a sua angústia, a sua perplexidade, sentimentos que ele nunca expressava? Ou teria desejado me alertar sobre o sofrimento embutido na busca do conhecimento, essa dor pela ausência de respostas? Por outro lado, as suas palavras demonstram grande esperança e crença na razão. Teríamos um tempo infinito para desvendar os mistérios do mundo. Mesmo assim, qual seria o sentido de sua mensagem para uma menina de 8 anos? A vida é o que sabemos, portanto é inútil se preocupar? Aos 18, a idade em que deveria receber sua carta, tinha-me decidido pela filosofia, sem saber de seu conselho. Ele acolheu minha opção sem mencionar nada. Talvez tivesse esquecido do que havia escrito para mim. As perguntas rodopiam. Por que teria escrito nas páginas de um livro sobre concreto armado? Teria sido uma pausa momentânea da técnica, uma brecha por onde se emiscuiu um pouco de desordem? Uma incursão pela poesia, um descanso dos infindáveis cálculos matemáticos em que mergulhava. Teria sentido ele que a certeza da matemática escapavam as linhas da vida? Posso vê-lo debruçado em sua mesa ainda. Uma simples prancha de estudante presa à janela de seu quarto no apartamento do 5º andar, trabalhando pela madrugada fora,
a mesma em que trabalhou até os 88 anos de idade. De vez em quando deveria desviar os olhos dos números, olhar o céu escuro, as luzes da cidade, deixar o mundo entrar na geometria. O que pensava nesses momentos, possivelmente é o que deixou registrado. Ainda assim, a sua carta era para ser lida algum dia, guardada ali para quem tivesse curiosidade em abrir um compêndio de engenharia? Afinal, por que se escreve? E para quem? Penso na investigação de Lacan. A quem pertence uma carta? Ela não pertenceria completamente a quem se dirige? Ou este não é seu verdadeiro destinatário? Se prestamos atenção à cadeia simbólica e à intersubjetividade que ela comporta, só há uma conclusão. Uma carta sempre chega ao seu destino. Muitas vezes me perguntei sobre a razão de sua mensagem. Havia outras, para todos os netos, mas nenhuma continha o conselho de não se preocupar. Aos 53 anos, relendo meus primeiros diários, encontrei esse registro, datado do dia 6 de junho de 1956, escrito exatamente aos 8 anos. Vovô deve chegar hoje, e eu estou muito contente, porque quero lhe perguntar como se fez o mundo. Ele sabe. E uma vez, quando eu era menor, ele me contou, mas eu já esqueci. No dia seguinte, entre outros relatos, escrevi: Vovô chegou e já contou para mim como se fez o mundo. Lembro-me desse dia, sentada em seus joelhos, ouvindo histórias sobre o infinito, a beleza da explosão do universo, de como uma bola de fogo, o Sol, originou a nossa Terra. Deus, a perfeição, era a natureza. Dou-me conta de que talvez tenha feito muitas perguntas na ocasião, mostrado muita curiosidade, saciada naquele momento. Considerando-se a minha afirmação definitiva, devo ter me tranquilizado. De alguma forma, a nossa conversa possivelmente tenha lhe sensibilizado, porque escreveu a sua mensagem logo depois de sair de Marília, onde eu morava, e chegar a Santos, onde ele morava na época. Refazendo as pistas que encontrei, constato que elas não são suficientes. Nunca encontrarei o sentido último. Todo homem carrega para a morte o mistério de sua vida. Estaria nesse fato a beleza da existência, movimento que nunca se completa inteiramente, percebida apenas enquanto devir? Criado numa fazenda, sou um caipira de Paraibuna, dizia. Meu avô era profundamente ligado à natureza e me ensinou a reconhecer diferentes espécies de árvores na mata, cedros, ipês, carvalhos. No quintal de minha casa havia 3 cedros plantados por ele, celebração pelo nascimento dos netos. Quando saí de Marília, era possível avistá-los de longe, imponentes. Em outro de seus livros de engenharia, registrou a sua tristeza com a destruição do homem e sua crença inabalável na eterna criação da natureza, num poema dedicado à minha avó. Columbano, ao contemplar as matas destruídas da Tijuca. Para minha mulher: por que choras ao contemplar as ruínas que ao sofrimento tua alma induz? Que importa que tudo se desintegre em átomos, se em novas formas voltarão à luz?
importa que se desfaçam, um a um, todos os sonhos do passado, nova vida já floresce e desabrocha o que de sonho e esperança foi formada. A vida pouco a pouco se aproxima do silêncio, da incerteza e do terror. Que importa se ao longe já se avista a luz que me encaminha para o reino do Senhor? A vida eterna, infinita, indivisível, em cada ser esplandece com vigor. Nossos corpos são lâmpadas que se acendem ao capricho no reino do Senhor. Junho de 1954, Rio de Janeiro. A natureza intacta, a natureza modificada pelo homem. Como engenheiro, meu avô acreditava na capacidade de criação do ser humano. Admirava as conquistas da tecnologia, mas não compreendia a devastação. A ecologia lhe era natural, mas era capaz de ficar horas contemplando um edifício sólido, bem construído. E gostava de velocidade. Por muito tempo teve um Fusca alemão, com que levava minha avó a passear no caminho do mar, a Serra Velha de Santos. Ou corria pelas ruas da praia com os netos. Entusiasmava-se com a potência do motor. Automóvel não tem asa. Quem tem medo fica em casa. Quando crianças em férias em seu apartamento em Santos, sabíamos respeitar a sua rotina diária. Toda manhã andava 6 quilômetros, visitando as obras ou passeando pela calçada da praia. Nunca tomava banho de mar. Dormia de tarde. Quando acordava, era uma grande xícara de café preto, onde mergulhava o pão com manteiga. De noite trabalhava. Hábito simples, frugal à mesa. Coma para viver. Não viva para comer. Moral firme. Nos recomendava sempre. Não beber, não fumar, não jogar. O que lhe tirava do sério era a desonestidade. O meu avô tinha o seu estilo de viver. Dava a impressão de que vivia exatamente como julgava ser o certo. A sua figura transmitia seriedade e segurança, impunha respeito. Esguio e alto, cabelos lisos e muito brancos, só saía à rua de terno e chapéu. Lamento só ter conhecido outros aspectos desse homem muito depois que ele havia morrido. A sua perplexidade e a sua poesia, por exemplo, que permanecem em seus escritos, em sua inquietação com a fragilidade do ser humano, frente aos mistérios de sua condição. Não o conheci como educador, embora a vida inteira tenha se preocupado em ensinar as pessoas, principalmente os netos. No meu diário de 1958, encontrei uma carta dele dirigida a mim e a meu irmão. Nós sabemos que a idade é de peraltice, mas um pequeno esforço pode ser feito cada dia, no sentido de não fazer aquilo que contraria os pais. O estudo de matemática tem a finalidade de preparar o aluno para o conhecimento das ciências, mas principalmente para dar o justo equilíbrio dos nossos atos. Estude, Mauricinho. Nós pretendemos vê-lo homem feito, ajuizado, e não um playboy idiota que vive somente para esbanjar dinheiro suado da terra e recolhido pelas mãos calosas dos que trabalham. Homens grudados ao volante de um Cadillac que correm pela estrada sem uma finalidade, sem a preocupação de serem úteis, são miseráveis robôs que têm os pés no lugar da cabeça e a cabeça rolando vazia pelo chão e sob os pés. Na futilândia, a cabeça só tem ar, os pés dominam.
Não queremos nosso neto nesse grupo. Estudo, muito estudo, para ser útil aos seus e ao Brasil. Lendo essa carta, constato o que Ecleia Bose analisa em seu Memória e Sociedade. A função insubstituível do velho numa sociedade, hoje erroneamente desacreditada. Meu avô não tinha dúvidas de que seu conselho seria pelo menos ouvido, se não seguido. Cabia também a ele e a minha avó a transmissão de valores, da crença em princípios necessários para o bem viver em sociedade. Guardiães de uma memória coletiva, fruto da reflexão sobre a experiência, os velhos são aqueles que podem ensinar. Buscar na lembrança a imagem de um ente querido que já se foi é um processo marcado de antemão pela incompletude. Restam apenas vestígios, fragmentos, sensações que permanecem na memória de nossas ideias e de nosso corpo. A visão de certos gestos únicos, o som dos passos, das palavras mais usadas, a inflexão da voz, o contato das mãos, o abraço, o cheiro. Ou pedaços de histórias que interpretamos como podemos. Somos também um pouco essas pessoas. As suas marcas estão calcadas em nosso corpo para sempre. Obrigada.